Trump versus China, um novo capítulo da guerra comercial. Bitcoin nas alturas. Será essa a maior onda de valorização das criptomoedas? Selic nas alturas. Aonde que isso vai parar? E o Fed dos Estados Unidos mantendo a taxa de juros. E agora? Tudo isso e muito mais no Invest aqui. Puxa a vinheta. Olá pessoal, eu sou o Luiz, consultor de investimentos, estou aqui com meu sócio e também consultor Ricardo Monteiro e você está no canal Investe Aqui, um canal que traz notícias sobre investimentos e finanças toda semana. Boa noite, Ricardo. Pois é, boa noite, pessoal. Após o mundo aí cair no início de abril, com toda essa confusão do Trump com a China e toda a questão da guerra comercial, menos de um mês depois a gente já vê aí boa parte dos ativos recuperando, né? O SP500, o Bitcoin, tá todo mundo aí animado, mas será que isso perdura? E é exatamente isso que a gente quer responder até o final desse vídeo, então fique aqui com a gente. Mas, antes você sabe, né? Deixa aquele like, se inscreve aqui no canal. Se você gosta desse tipo de conteúdo, compartilha com aquele seu amigo investidor, com aquele seu tio que gosta de investir em terrenos, né? Para que a gente possa aumentar cada vez mais a comunidade e ajudar cada vez mais as pessoas. Não, perfeito, direto ao assunto. Vamos lá, Ricardo. Trump versus China, né? Se puder já colocando na tela aí pra gente alguns dos highlights, né? Hoje pela manhã aí, que é o dia 12/5, né? Estados Unidos aí, chefiado pelo Donald Trump e a China do Xi Jinping, né? Anunciaram um acordo, né? Tivemos aí reunião do secretário do Tesouro na Suíça ali, que na verdade, secretário do Tesouro americano, mais alguns representantes do governo americano e representantes da China, né? Se reunindo aí em território neutro, né? Ninguém quer se comprometer, mas saindo de lá, né? Com um acordo, né? Com a redução das taxas aí para o patamar de 30% do lado americano e 10% aí do lado chinês, né? Após terem chegado aí o nível de 3 dígitos aí para lá de 100% durante o mês de abril. No entanto, né, o acordo ainda não é definitivo, tá? Esse acordo, na verdade, parece uma trégua, né, de 90 dias, colocando as taxas num patamar um pouco mais abaixo, né? E os problemas, na verdade, não foram resolvidos, essa que é a verdade, né? De qualquer forma, é uma notícia aí muito bem recebida pelo mercado, né, fazendo com que o S&P subisse aí 3,26%, né, no dia de hoje, atingindo o patamar, né, de mais aí de 5.800 pontos, aí batendo 5.844, né, o mercado bem feliz aí, uma migração para ativos de risco, né, o pessoal saindo aí das treasuries e indo para o mercado acionário, né. E como a gente comentou no mês passado, né, a gente está deixando aqui, ó, sugestão de card e na descrição do vídeo, né, toda essa questão de tarifas, resumindo, né, foi uma tentativa aí dos Estados Unidos de resolver alguns problemas da nação, né, não foi de graça, não foi à toa, não foi birra do Trump, pelo contrário, né, algo foi muito bem arquitetado e pensado aí, né, e dentre esses problemas, o primeiro é a questão da dívida americana, né, que eles gostariam de resolver, resolvendo um outro problema, que é a questão do déficit trilionário aí da balança comercial, e sabendo disso, né, no momento que a gente está gravando aqui, nem o primeiro problema nem o segundo problema foram resolvidos aí, foram apenas jogados para frente, né? E no meio desse furacão aí, muita gente, né, perdeu dinheiro, perdeu os cabelos aí tentando se adaptar, as empresas correndo atrás para se adaptar à questão dessas taxas. Então, os Estados Unidos indo para trás é um recuo, né? Um recuo. Eu não sei se eles estão comemorando, mas não deviam, né? Na verdade, é um grande recuo e problema resolvido que é bom nada. E falando em dívida, né, Ricardo? Vamos comentar um pouquinho aí. Pois é, falando em dívida americana, né, que foi aí o principal ponto que levou o Trump a fazer todo esse escarcéu no mercado financeiro ali no início de abril. A dívida americana hoje está chegando aí na faixa dos 36 trilhões de dólares e, pelo menos, se for ideia ali do Jerome Powell, que é o presidente do Federal Reserve lá nos Estados Unidos, seria o banco central deles, ele não vai dar nenhuma colher de chá ali pro Trump, né? Ele resolveu ali na quarta-feira da semana passada em manter a taxa de juros aí na faixa dos 4,25 a 4,5%, né? Ou seja, em desacordo com o Trump, né? O Trump vinha pedindo para ele reduzir, né? Um dos desafios do governo Trump, como a gente abordou no vídeo do mês passado, era justamente fazer a renegociação dessa dívida americana em taxas de juros mais amigáveis, né? E
a manutenção dessa taxa, com o adendo de que as tarifas causam efeitos inflacionários, né? Então, ou seja, se for preciso, ele vai seguir aumentando, inclusive, a taxa de juros. Isso faz com que a gente perceba que o Donald Trump está tendo aí uma perda nessa batalha, né? Então, até essa questão de começar a negociar com a China e chegar em um acordo que não é necessariamente definitivo, né? Seria o que você comentou, é um recuo, né? Então, e impressionantemente, os investidores estão ignorando isso solenemente, né? Como você mostrou lá no gráfico, o SP500 está já chegando perto da máxima histórica, ele gira em torno dos 6.000 pontos, cheio de incertezas, né? E a gente não sabe exatamente para onde que isso irá, dado que o Trump também, a qualquer momento, ele muda de ideia, né? Mas saindo aqui da taxa de juros americana, né, semana passada também teve a taxa de juros brasileira sendo reajustada. Você pode dizer aí mais pra gente como que foi o Copom? Maravilha, né? Super quarta, né? Decisão de juro lá, decisão de juro cá. Estados Unidos mantém de lá e a gente faz o que aumenta, né? Tivemos a decisão do nosso Banco Central brasileiro, saudosíssimo Banco Central, reajustando aí mais meio ponto percentual ao ano para cima. Então, ficando aí com a taxa em 14,75%, o maior patamar dos últimos 10 anos, né? Então, aí no curto prazo, rentistas aí de plantão, investidores de curto prazo em CDI estão felizões da vida. Quanto aos ativos de risco, né, acho que a gente trouxe até, né, Ricardo, mais um slide aí justamente comentando, e a gente gosta de comentar, reforça, e a gente vai falar mais de uma vez se precisar, que é a curva de juros futura, tá? Então, é nela que nós vamos observar justamente a precificação dos ativos de longo prazo. Ações, fundos imobiliários, títulos de tesouro direto mais longos, todos eles a gente está olhando aí, ó, para essa curva aqui. A gente está olhando para essa curva aqui. Então a gente teve aí, né, ao longo de 30 dias, né, uma queda aí de pelo menos 1% nessa curva, né? Significa que isso explica o rally, né, que nós tivemos. Se olhar a bolsa brasileira foi para cima, a IFIX foi para cima, né? A Selic também foi para cima. Então você vê, né? Não bate, né? Como é que a Selic está subindo, os ativos de risco também estão subindo? Porque é justamente essa curva que a gente deve observar, então, o mercado brasileiro aí se corrigindo, né, da expectativa do mês anterior, né, que era justamente a manutenção dessa taxa por mais tempo. Agora o mercado já enxerga uma possível queda aí no horizonte de médio prazo e longo também. E falando em valorização de ativos, Ricardo, a gente tem que falar dele, o rei de todas as criptomoedas, o Bitcoin. Perfeito, Luiz, né? Aí ações valorizaram, fundos imobiliários valorizaram e o Bitcoin não poderia ficar de fora, né? Inclusive, eu diria que ele foi um dos ativos que mais valorizou desde que o Trump e a China iniciaram as negociações, né? Se você olhar aqui o gráfico do Bitcoin que a gente colocou na tela, a alta histórica do Bitcoin, né? O maior valor que ele já atingiu foi ali cerca de $109.000 no início de janeiro deste ano, né? E desde então ele vinha caindo, até mesmo antes da posse do Trump, né? E caiu mais fortemente aqui logo depois que o Trump anunciou as tarifas, né? Ninguém sabia exatamente quais seriam as consequências disso tudo, né? Mas logo que ficou claro que haveria negociações dos Estados Unidos com a China, né? O Bitcoin começou a recuperar terreno, né? Após bater $74.000 aqui no dia 7 de abril, ele foi subindo, subindo, subindo e hoje está batendo aí nos $102.000, já próximo da alta histórica. E aí fica aquela pergunta, né? Será que o bonde do Bitcoin já passou? Ainda vale a pena investir, né? E quando a gente olha aqui para o gráfico, né, você vê que ele já atingiu esse patamar outras vezes, né? Outras 2 vezes aqui. Isso significa que esse preço ele pode vir a ser uma resistência com a qual o Bitcoin não tem conseguido lidar, né? Não tem conseguido ultrapassar, mostrando aí que muitos investidores estão vendendo quando chega nesse patamar. Então, se você é um desses investidores que quer começar a investir em Bitcoin nesse exato momento, a gente recomenda cautela, segura um pouco as pontas aí, porque a gente está preparando um vídeo sobre um produto que foi lançado no início desse ano, que a gente acredita ser o melhor veículo para você estar investindo em Bitcoin neste exato momento, porque caso tenha aí alguma queda mais relevante aí no preço do ativo, esse produto ele conta ali com uma renda mensal e também com um fator de proteção, né, que caso tenha essa queda, ele amorteceria essa queda ao longo do caminho, né? Então, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve,
porque quando a gente soltar esse vídeo, você vai ser notificado e você vai poder saber que produto é esse, como que ele funciona e como que você pode investir nele, né? E se você quiser saber mais sobre o que a gente abordou ao longo desse vídeo todo, a gente está deixando aí o link das matérias na descrição e também deixando um vídeo para você acompanhar, de recomendação para você acompanhar logo depois deste vídeo. E a gente agradece aí a sua audiência, um grande abraço e até a próxima. Abraço e tchau!